Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma Awaken Talks Entrevistas. E hoje é um dia muito especial para mim, mas muito especial, porque eu estou com uma pessoa queridíssima, não que nas outras vezes não fosse também, mas é que hoje é uma pessoa que a gente trabalhou muito tempo junto e além de ser uma pessoa que a gente trabalhou junto, é um verdadeiro, considero um verdadeiro amigo. E eu acho que ele nem sabe o quanto que eu considero ele um verdadeiro amigo, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e principalmente muito orgulho. E continuando a série do Awaken Talks Entrevistas, essa é uma série que a gente fala sobre o convite de 2020. E o convite de 2020 que eu quero falar com essa pessoa hoje é o convite de 2020, seja feliz. E nada melhor do que ele, Davinil Reis, para se apresentar para a gente aqui do Awaken Talks Entrevistas. Davi, quero que você se apresente, fale um pouco de você para a turma aqui. Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá para todo mundo aí que tá acompanhando o Walking Talks. É um prazer estar aqui com você. E saiba que a recíproca é totalmente verdadeira, também te considero muito, né? Você é um cara que um grande mentor para mim, profissional, né? Me ajudou muito e me ajuda, assim, na minha carreira profissional. E fiquei muito feliz pelo esse convite de estar aqui hoje para falar desse assunto que eu gosto tanto, que é felicidade, né? Sem fórmula, sem muitos caminhos, mas com o coração aberto para tentar falar um pouco sobre o que eu venho estudando nos últimos 2 anos e aprendendo aí sobre o assunto felicidade. Cara, você sabe que esse é um assunto que há algum tempo ele transita na minha estante. porque porque psicologia positiva é um assunto que eu venho lendo já faz uns anos, claro que não me aprofundando, acho que quanto você se aprofundou nesse último ano, né? E é um assunto que sempre me traz muita reflexão, sempre muita reflexão, cara. Mas antes da gente falar sobre felicidade, falar sobre psicologia positiva, e você trazer os seus ensinamentos para nós, eu queria te perguntar, logo de cara, o que 2020 representou para você? Cara, seguinte, 2020 para mim, e aí eu vou fugir um pouco do clichêzão, assim, né? Cara, eu poderia falar sobre resiliência aqui, né? Eu acho que um determinado momento desse ano eu falei para você assim, Emerson, esse aqui é o ano de pegar tudo que a gente aprendeu sobre resiliência, tirar da teoria e aplicar. Mas não quero falar sobre resiliência, porque, enfim, acho que é muito mais do mesmo. Assim, para mim, 2020 foi um ano de duas coisas que aconteceram, que mexeu muito comigo. Primeiro, um ano de muita afirmação, né? Eu sou um cara que eu gosto muito da solitude. Eu gosto muito de estar sozinho. E é muito fácil você falar isso quando você pode ir e vir o tempo todo, né? A outra coisa é você falar isso quando você não pode sair. E 2020 foi um ano que eu saí da teoria da solitude e eu vivi isso, né? Eu consegui perceber o quanto a minha companhia me agradava. E aí eu estou falando de um cara que ficou praticamente 6 meses dentro de casa, somente saindo para fazer as necessidades básicas ali de mercado, farmácia, essas coisas básicas e necessárias, né, para a nossa sobrevivência. Uhum. E aprendi, consegui afirmar, falar, não, realmente eu sou um cara que eu vivo a solitude e vivo com prazer, assim, eu gosto do momento de estar em casa, a minha companhia me basta, né? Não estou falando que estar com outras pessoas não é importante, mas eu vivi essa parada mesmo de sair da teoria do muito fácil e coloquei essa vivência de não poder sair de casa, né? De estar sozinho mesmo e você ter que se virar com você mesmo, cara. Né? Então esse para mim foi o principal ponto, assim. E o segundo é sobre cuidado, né? Sobre cuidado. Esse ano eu saí de casa já tem 17 anos
E nesses 17 anos, eu sempre venho para Cananéia, né? Inclusive, estou fazendo essa live com você de Cananéia. Sempre estou aqui, mas venho no final de semana, né? Fico 2, 3 dias. Geralmente não fico muito tempo na casa da minha mãe, fico um pouco, tomo um café, janto e saio para encontrar meus amigos. E na pandemia eu não podia fazer isso, né? Quando eu decidi sair de casa e vim para Cananéia, eu praticamente fiquei 30 dias dentro da casa da minha mãe. E aí, enfim, casa de mãe, né? Você sabe como é. Você é cuidado o tempo todo. E aí foi, acho que, o meu segundo grande insight, assim, o quanto é bom ter alguém que cuide de você, né? Que esteja um passo na sua frente, assim, né? E eu não estava Sim. acostumado com isso mais. Eu moro sozinho já há muito tempo, né? Não estou acostumado com alguém fazendo as coisas para mim ali, preparando o almoço, preparando a janta. E de repente eu estava vivendo isso aqui na casa da minha mãe. Então, para mim, o segundo ponto de 2020 foi esse grande reencontro, assim, né? Esse grande reencontro. Então, traria essas duas coisas aqui, uma afirmação nessa questão da solitude e reencontro com cuidado. E nesse inteirinho todo aí, quando é que surge o projeto BeHappy? Como é que surge? Como é que nasceu essa coisa na sua cabeça? Foi esse ano? Se você já faz um tempo bem pensando nisso? Ah, o BeHappy, cara, e aí vou dar os louros para quem são, né? Fui provocado por um gestor meu chamado Emerson Feliciano, que ele falou, cara, pega essas coisas que você faz aí do voluntariado, essas coisas que você estuda e tal, junta tudo e monta uma palestra. E eu, no começo, fiquei meio um pouco reticente, pô, faço, não faço, faço, não faço. E aí, como a gente estava, isso era começo do ano, era meio do ano, e a proposta era que eu fizesse algo no final do ano. Falei, pô, Natal, vou falar sobre felicidade. E aí, comecei a estudar o assunto, fiquei 6 meses lendo sobre esse assunto, felicidade, né? O que causa essa sensação de felicidade. E aí saí daquela palestra, né, que eu chamei de BeHappy, que foi exatamente naquele dia que nasceu esse nome. Saí totalmente apaixonado pelo assunto, assim, né? Apaixonado mesmo, né? Eu percebi, nós dois temos um perfil parecido, somos muito racionais, né? Para a gente as coisas precisam ser muito cartesiana. E uma coisa é quando você ouve um guru falando sobre felicidade. Faça isso, faça aquilo outro. A outra coisa é quando você vê a ciência, ó, tô com esse livro aqui, A Ciência da Felicidade. Ah, A outra coisa é quando você vê a ciência falando. Então, não é algo superficial, não é algo do achismo, é algo que a ciência, através de muita teoria, através de muita pesquisa, através de muito trabalho acadêmico, consegue consolidar aquilo em conhecimento científico e fazer com que as coisas para um cara cartesiano como eu fique mais aham. claro. Então foi por isso que eu me apaixonei por essa questão da felicidade, porque eu saí muito desse lugar comum do guru e eu fui ver o que realmente a comunidade científica, a academia tá olhando e está pensando sobre esse assunto. E aí, enfim, aí foi aí que eu me aproximei da psicologia positiva, né? E o que a academia fala sobre esse assunto? Porque quando a gente ouve falar sobre felicidade, a gente vai lá na livraria, o Davi, e olha para aqueles livros, o jeito Harvard de ser feliz, aqueles livros mais de. A maioria das pessoas acha que é muito subjetivo, né? Felicidade é um assunto muito subjetivo, é mais um sentimento, assim, sabe? E é claro, e como a ciência está aí, ela estuda a felicidade, como que a ciência tangibiliza a felicidade ou ela trata a felicidade? Cara, o seguinte, a ciência como tudo que a ciência coloca a mão, eles não falam, não afirmam nada sem ter muita pesquisa acadêmica, sem ter muita amostra,
ter muita análise de dados e metadados, né? E pulverizando ao redor do mundo, assim. Então, cara, tem uma galera estudando isso em Harvard, mas com um grupo de cientistas que validam aquele conhecimento no mundo todo. Certo. Então, a partir disso, a partir de muita análise científica, a ciência consegue provar determinados comportamentos que te levam para uma vida mais feliz, para uma vida de um pouco mais de bem-estar. Obviamente que nada na ciência é 100%. Então, não adianta você pegar esse livro aqui, achar que você vai ter um passo a passo, vai fazer determinada ação e vai sair feliz. Mas a ciência prova que 95% das pessoas que fazem um determinado tipo de atividade ou têm um determinado tipo de postura em relação à vida, essas pessoas se consideram mais felizes. Elas se auto-consideram mais felizes. Então, por exemplo, você pega um grupo de pessoas... Essa é a minha próxima pergunta. O que é felicidade? Por que as pessoas tem pessoas que se acham mais felizes e outras que se acham menos felizes? Para entender isso, Emerson, é importante contextualizar aqui uma coisa. Assim. Nós temos dois tipos de felicidade. Né? A psicologia positiva fala em dois tipos de felicidade. Uma felicidade que a gente chama de felicidade hedônica, né? E um outro tipo de felicidade que a gente chama de felicidade eudaimônica. A felicidade hedônica é uma felicidade de curto prazo. Então, quando você sai aí, você compra um sapato novo, uma camisa nova, um terno novo, um relógio novo, você está alimentando a sua felicidade hedônica, que é a felicidade que você vai estar muito feliz ali no momento da compra. Talvez você vai chegar em casa, vai tirar uma foto, a primeira vez que você usar, você ainda vai estar curtindo aquela felicidade, mas que ela não perdura ao longo do tempo. A felicidade eudaimônica é uma felicidade de longo prazo. Por exemplo, você pode comprar alguma coisa e ter uma felicidade eudaimônica. Estou vendo um piano atrás de você aí. Provavelmente, isso quando você comprou, você teve a felicidade hedônica de, putz, comprei meu piano. E aí, toda vez que você senta nesse piano e você toca uma música ou algumas músicas, você está alimentando essa felicidade eudaimônica, que basicamente é nesse tipo de felicidade, né? Essa felicidade que ela perdura ao longo do tempo, que a psicologia positiva trabalha. Por exemplo, eu tenho um clássico. A viagem da minha vida, 2015, fui para o Peru, e aí nessa viagem eu construí uma playlist de músicas latinas que eu estava conhecendo pela primeira vez. Certo. E, cara, às vezes eu estou indo trabalhar e coloco essa playlist no meu carro, eu revivo a minha viagem inteira. Eu vou lembrando das coisas. Cara, esse rolê que eu fui, que estava acontecendo tal coisa, tocando essa música. Isso é felicidade eudaimônica. Ela perdura. Cara, provavelmente eu vou estar com 60 anos, se existir Spotify ainda, eu vou estar com essa playlist e eu vou reviver a minha viagem. Então, é esse tipo de sentimento, é esse tipo de felicidade que a psicologia positiva fala. Que não é a felicidade que você alcança quando você chega a algum lugar ou quando você compra alguma coisa. É todo o caminho que você percorre para você chegar naquilo, né? Ô, cara, será que 2020 não fez a gente, não convidou a gente, muita gente a pensar sobre isso, não, cara? Com certeza, com certeza. Acho que 2020 ele teve um impacto ruim, porque muitas pessoas não conseguiram lidar muito bem com essa questão do estar isolado, né? Então, muitas pessoas que já tinham alguns sintomas depressivos, alguns sintomas de problemas relacionados à mente, caíram para esse caminho que é um caminho ruim, assim, né? Que é um caminho difícil, que, enfim, precisa procurar ajuda médica e tal.
mas muita gente precisou se reinventar, né? Quanta gente precisou descobrir novas coisas para fazer dentro de casa. Mexer Reouvir em a playlist, caixinha, né? mexer em caixinhas que você não mexe com frequência, descobrir outras formas de fazer. Pô, tem uma amiga nossa em comum que me contou que correu 5 quilômetros parado dentro de casa. Então, se isso não é se reinventar, né? Não sei o que que é. Então, 2020 acho que foi um ano que ele trouxe essa questão da, da preocupação com a nossa saúde mental. E aí muitas pessoas olharam para essa trilha da felicidade para tentar criar novos hábitos, novos costumes, novas posturas, né? Novas posturas com relação ao problema que a gente estava vivendo, né? E que estamos vivendo até o momento. Não tem muito o que fazer uma pandemia global, mano. O primeiro ponto é você aceitar a circunstância. Você tem que aceitar, você não tem muita coisa para fazer. Segundo ponto é tentar se reinventar e criar alguma coisa diferente para tentar, nem que seja minimamente, ir para um caminho um pouco mais feliz, né? Essa é uma das minhas perguntas para você. Como ser feliz nesse contexto que a gente vive, Davi? Qual que é a palavra do especialista aí? Como ser feliz nesse contexto que a gente vive? Primeiro ponto, Emerson, aí eu vou tentar desconstruir aqui um pouco da imagem que as pessoas têm da psicologia positiva, que é essa visão do pensar positivo o tempo todo. Certo. A psicologia positiva, ao contrário do que muita gente pensa, né? A psicologia positiva, ela reforça a questão de você olhar para as coisas de uma forma crítica e muitas vezes até negativa, né? Não adianta você só pensar positivo o tempo todo, que vai vir uma vacina, vai vir uma vacina, e ninguém está fazendo nada para vir uma vacina. Tem uma especialista, na minha opinião, talvez uma das maiores especialistas em psicologia positiva no Brasil, que é a Carla Furtado. Ela tem uma página no Instagram chamada Feliciência, tem um instituto chamado Feliciência, e ela fala uma frase que para mim é genial. Ela tem uma frase que ela fala: felicidade é verbo. Uhum. Então, felicidade é ação. Sem dúvida. Não adianta só pensar positivo que você vai ter uma vida mais feliz. Você ter uma vida mais feliz é você olhar para o problema e saber que ali existem consequências. É você olhar para uma pandemia e saber que, cara, pessoas vão morrer nesse processo, que dias difíceis virão, que dias você vai se sentir ansioso dentro de casa. Quando você faz esse mapeamento das coisas difíceis que podem acontecer dentro da sua vida, você está no caminho de uma vida mais feliz, porque você não é pego de surpresa mais. Uhum. Tá. Né? Então, o primeiro ponto, olhar a vida de uma forma realista. Não adianta somente vai dar tudo certo, good vibes. É importante ter esse tipo de pensamento, mas não no oba-oba. Certo. Né? Não no oba-oba. Em alguns momentos da sua vida, do seu dia, da sua semana, você precisa olhar e falar, cara, o que pode dar errado aqui? Isso te leva para um caminho, obviamente, que todo o futuro é desconhecido. Mas quando você mapeia as possibilidades, esse desconhecido começa a ficar mais fácil de você trafegar ali, né? E o segundo ponto é seguir a questão dos novos hábitos, né? Tem um estudo, inclusive de Harvard, que fala sobre isso, que é a fórmula da felicidade, né? Que felicidade é circunstância, é genética, mais circunstâncias, mais novos hábitos, né? Fala um pouco mais sobre isso. Escolhas. Fala um pouco mais sobre isso. E aí, pensa-se num gráfico de pizza. Certo. E aí, eles falam que 50% da nossa felicidade é genético. Que é, cara, o lugar onde você nasceu, o tipo de educação que seus pais tiveram,
coisas que você não teve escolha. A cor da sua pele. Aconteceu, você nasceu assim, cara. Ponto. Se você nasceu com alguma deformação no corpo. Então, 50% da sua felicidade está aqui. E aí, como você vai aceitar essas coisas que você já nasceu com ela ao longo da sua vida? Bom, Teoricamente, você não mexe. Você não mexe. certo. Beleza. Você Aham. aceita, Você beleza? aceita. 10% da felicidade são as circunstâncias, que são o quê? A sua classe social, o trabalho que você tem, a sua faculdade, o seu salário, o tipo de relação que você tem com social com as pessoas. Tudo isso são as circunstâncias. E isso, essa fatia que corresponde a 10%, é onde a gente coloca mais energia na nossa vida. Hum, Então, a gente está sempre pensando em mudar de emprego, em ter um aumento do salário, em mudar de apartamento, em ter uma classe social melhor. sim. A gente coloca a nossa força nesses 10%. E 40% da nossa felicidade está nas escolhas que nós fazemos, que é onde a gente pode mais atuar e a Genial. gente pouco atua. E aí eu estou falando de você ter novos hábitos, de você procurar fazer coisas que te leve para esse caminho da felicidade eudaimônica, né? Cara, eu estou falando de coisa simples, eu não estou falando de nada do outro mundo. Eu estou falando simplesmente o fato de você acordar de manhã e decidir tomar 15 minutos de sol. Tá. Porque aqui, isso comprovadamente, quando você você pega sol pela manhã ou no horário final do dia, cara, você melhora o seu metabolismo, você recebe muita melanina no seu corpo, você tem uma noite de sono melhor. Sim. As pessoas mais depressivas são pessoas que não tomam sol. Isso é muito Entendi. louco. Isso é muito louco. Ah, porque a pessoa fica dentro de um quarto e tal. Mas tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Então, quanto que custa tomar 15 minutos de sol? Qual que é o investimento que você tem para isso? Zero. Basta que faça sol. Né? E aí você tome a decisão e a escolha de falar, eu vou fazer isso todo dia. Nessa parada aí tem alguma coisa daquela questão da gratidão ou não? Tem muito, muita Ah, ah, gratidão. A gratidão, não o hashtag gratidão do Instagram, tá? Não estou sim, falando sobre isso, eu estou falando a gratidão verdadeira, certo. né? Gratidão que é a parada que você sente mesmo, porque eu sou grato por isso. Bom, você me acompanha nas minhas redes sociais aí, você vê que toda vez que eu estou viajando, uma das coisas que eu faço sempre, é pôr do sol. Sou apaixonado por pôr do sol. Sim. E eu tenho meu momento da gratidão todos os dias. Eu tenho um caderninho lá que eu anoto as minhas coisas todo dia, no final da noite. Às vezes no bloco de notas, às vezes num caderno que fica na cabeceira da minha cama. Eu anoto lá 3 coisas pelas quais eu sou feliz, sou grato. Mas não é só o simples fato de, de Fazer agradecer. mecanicamente, né? É o fato que para eu pensar em 3 coisas, eu preciso pensar no meu dia todo. Hum, Eu preciso colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, o que foi bom hoje, meu? O que aconteceu de diferente hoje e foi bom? Isso não é mecânico. Você tem que refletir o dia inteiro, mano. Desde a hora que você acordou, sem desde a hora que dúvida. você acordou até a hora que você tá indo dormir, né? E comprovadamente, né, diversos estudos comprovam isso, que as pessoas que são gratas, que têm o hábito de ser grata pelas coisas, são mais felizes do que as pessoas que não são. E isso como posso falar? É pesquisa feita com base a percepção da pessoa. Tá. Então, é o cara que não é grato, ele deu uma nota de 0 a 10. Quanto você é feliz? Ah, eu estou feliz tanto. E o cara que é mais que pratica gratidão? Putz, eleva. Ele é muito mais feliz. Quando você pega uma pessoa em 1 milhão, ok. Mas quando você pega grupos Claro. Aham, aham. distintos, em lugares distintos, Hum, fazendo
Meta-pesquisas, né? Você fala, cara, não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. As pessoas que são gratas são pessoas mais felizes. São pessoas que conseguem perceber mais as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. E aí, enfim, a gente já pode emendar a gratidão com a prática de mindfulness, né? Cara, você vai se tornar uma pessoa mais grata quando você está mais atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Né? Tipo, cara, eu estou trabalhando aqui na casa da minha mãe tem um bebedouro de beija-flor aqui. E, cara, hoje eu estava respondendo e-mail aqui, o beija-flor começou a cantar, eu parei para ver aquela parada, assim, sabe? Por quê? Porque em São Paulo eu não vejo. Sim, Pô, sim, mas é só um sim. beija-flor, é só um beija-flor que está ali. Só que quando você está atento às coisas que estão acontecendo à sua volta, não é mais só um beija-flor. É uma vida que está passando ali, ó, né? Uma vida que está acontecendo aqui. É um outro ecossistema que está acontecendo aqui na sua volta. E se você não está atento, ele simplesmente passa. Simplesmente passa. Simplesmente passa. Davizão, queria aproveitar aqui que eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto. Assim, mas do ponto de vista assim, o que é esse projeto BeRap, em que patamar que ele está agora, o que você já fez com relação a ele, e para o futuro, o que você vê, o que será esse projeto para o futuro? O que você vem pensando aí? Bom, o projeto BeRap, eu já falei, né, nasceu de uma palestra corporativa, ficou na gaveta. Depois da palestra, assim, comecei a consumir muito conteúdo, mas não fiz mais nada com ele, ficou parado. E aí, agora, no começo da quarentena, no mês de abril, mais ou menos, eu comecei a pensar de novo nele. Eu falei, cara, eu vou colocar esse negócio no ar. E aí fiz uma live com uma amiga para falar do projeto, e ela meio que me instigou. Ela falou, pô, por que você não vai para o digital e tal? E eu estava meio reticente, né, de ir para o digital, porque era um assunto que eu queria ver o calor humano, assim, sabe? Aham, aham. Aí eu falei, cara, não vou para o digital, não vou para o digital, até que no mês de outubro eu fui para o digital. Abri uma página chamada Projeto BeRap lá no Instagram, onde eu compartilho algumas reflexões sobre, sobre o assunto felicidade, né? Mas ainda eu estou deixando a desejar, porque eu tô aparecendo pouco, assim. E o meu grande objetivo daqui para frente é fazer com que eu aparecer mais, falar mais, não só com posts e tal, mas colocar minha cara e dar um outro tipo de abordagem para o assunto. Basicamente, o projeto BeRap é um ciclo de palestras que o meu objetivo é realizar para alunos de baixa renda, né, Uhum. em escolas públicas, né, e tentar trazer um pouco desse conceito científico da felicidade. E pode me perguntar, mas por que você quer falar para esse público? Eu quero falar para esse público porque eu sou um jovem, eu tenho 33 anos, e muito das minhas aflições dos meus 16 até pelo menos os meus 28, se eu tivesse esse tipo de conhecimento, se eu tivesse esse tipo de esclarecimento sobre a felicidade, talvez, eu não vou falar que seria mais fácil, né? Não vou falar que seria mais fácil, mas talvez eu tivesse tido uma vida um pouco mais leve. Né? Essa frase dos 16 até os seus 25, onde você está construindo as coisas, está cheio de dúvida, qual caminho seguir, graduação, um monte de dúvida difícil que você precisa resolver, eu coloquei muito peso, sempre querendo para esse caminho da felicidade, mas outros caminhos me puxando, o caminho financeiro, o caminho da Ah, realização ah. profissional. E no fundo, hoje eu consigo perceber que não são caminhos diferentes. É um único caminho. Só que nesse caminho você faz escolhas, né? Escolhas que nem sempre são fáceis, né? Tem escolhas que são um pouco mais difíceis, né? De você tomar. Mas quando você entende que a felicidade é um caminho, você começa a respeitar mais suas escolhas. E para mim hoje é o que faz todo sentido e é o tipo de conteúdo que eu quero levar para outras pessoas. Está muito alinhado com o meu propósito de vida, que é
Ensinar, ensinar. Eu sou um cara que eu gosto de ensinar, assim. Sempre gostei em todos os lugares que eu passei, seja em grupos de trabalho, profissionalmente, eu sempre sou um cara que ensino, assim. Aham. E quando caiu a minha ficha aqui, meu negócio é ensinar, cara, eu vou ensinar uma coisa que eu tenho tesão, assim, acho que não tem palavra melhor para falar sobre isso, é tesão mesmo. Eu tô aqui hoje falando com você, feliz de falar sobre isso, né? Feliz porque é, eu consigo ver o caminho, Certo. né? Eu olho desde aquela palestra lá no dia 22, 21, 22 de dezembro de 2018 até hoje, quase 1 ano, 2 anos 2 depois anos. exatamente, eu consigo olhar e falo, caramba, meu, essa jornada foi incrível. Ô, cara, 2 anos exatos, hein? Olha Dois só anos, cara. olha a, A ficha caiu agora aqui, ó. olha o que a mensagem que a vida tá mandando para nós, cara. Os presentes, né? Sincronicidade. É, Ó, o meu amigo Cauê, o idealizador do Awaken Talks, ele vai. Cauê, sincronicidade, hein, cara? Que exatamente, coisa eu não tinha linda, nem hein? caído a ficha, Emerson. Que Caiu a coisa ficha linda, hein? aqui agora. Agora. Que coisa linda. Então, é o meu propósito, é para esse caminho que eu vou. Tem uma etapa desse projeto que ainda estou em fase de maturação, né? Que é uma fase 2 assim, vamos dizer, que é unir as duas coisas que eu amo, assim. Eu vou dizer as três, vai? Que é viajar, falar sobre felicidade e conhecer gente. Se eu conseguir colocar tudo isso no mesmo pacote, pode ter certeza que você vai poder falar assim, eu conheci um cara que era feliz, Conheci, que é não, feliz, né? conheço um cara que é feliz. Ah, é questão de tempo, né? É questão de tempo, exatamente. Depois que um E, projeto. e é muito louco você falar isso, questão de tempo, porque quando eu pensei nisso a primeira vez, eu tinha muitas dúvidas, Certo. né? Puta, mas como? Como que eu vou juntar isso e tal? Hoje em dia eu não tenho mais dúvidas. Eu não tenho mais dúvidas se vai acontecer ou não. O único ponto aqui é o quando. É o Para mim está quando. muito claro que vai acontecer, que vai acontecer, né? Tem algumas coisas que eu preciso trabalhar aqui ainda, mas está muito claro que vai acontecer. É só o quando aqui agora. Porque o que, para mim, é muito claro. É muito claro. Ô, meu velho, por falar em clareza, 2020 te fez um convitaço, hein, cara, para pensar em tudo isso e para colocar um projeto com tanto propósito aí no trilho, né? No rumo, cara. Parabéns pelo projeto, cara. Fico muito contente, muito orgulhoso e quero aprender cada vez mais com você sobre essa parada de felicidade, velho. Nossa, é muito É, legal. Muito acho legal. que, acho que essa é a grande sacada da vida, assim, Emerson. A vida tá o tempo todo nos fazendo convite, assim, né? 2020 foi um ano muito atípico e realmente fez convites atípicos, assim, né? Pela consequência do ano. Mas a vida é assim, meu. A vida tá o tempo todo te fazendo convite e aí eu trago um pouco do que eu aprendi com o palhaço, né? Com essa questão do... Para quem tá vendo aqui, eu sou palhaço também e já faço um trabalho numa ONG há 4 anos. O palhaço sempre diz sim, meu. O palhaço sempre diz sim. O palhaço não é o cara que alguém faz uma piada com ele e ele não entra na piada, assim. O palhaço é o cara que, quando vem o convite, ele vai brincar. E eu trago essa visão do palhaço para minha vida, né? 2020 veio com um monte de convite e eu trago o Lampião do meu lado e vou falando sim e vou aprendendo, vou errando, vou ajustando, tropeço aqui, tropeço ali. Tenho muita sorte de conhecer muita gente boa, assim, que vai elevando também o nível das coisas. E vou falando sim para os convites, meu. E 2020 foi um ano que eu falei muito sim para muitos convites. Muito bom. Ô, Davi, eu sempre gosto de fazer essa pergunta e as pessoas sempre ficam na saia justa, mas eu vou ter que te fazer.
Que conselho, que conselho que o Davi, do dia 21/12/2020, daria para o Davi do dia 18 de março de 2020, que foi quando a gente entrou em quarentena, cara? Depois de você viver tudo isso, se você pudesse ir para o passado e dar um conselho para o Davi lá de março, que conselho que você daria, cara? Cara, eu aprendi uma coisa, eu li uma coisa, né, durante essa quarentena, assim, que eu refleti muito, percebi que era uma característica que eu tenho muito, mas que eu não dava valor, que eu não potencializava ela na plenitude, assim, sabe? É, E o conselho que eu daria é sobre essa competência que eu tenho e que eu não utilizo tanto, que é tenha coragem. Eu sou um cara, bom, você me conhece, eu sou um cara muito corajoso, eu topo qualquer desafio, mas eu não potencializo isso em mim. certo. Então, eu li muito sobre coragem nessa quarentena, e hoje eu falei, durante os últimos dias eu estava fazendo uma viagem, encontrei algumas pessoas e conversei muito sobre coragem. Tá. E eu gostaria muito de olhar para trás, assim, lá para março, e falar, Davi, você é um cara muito corajoso, utiliza essa coragem a seu favor e vai embora, meu. Acho De que coragem. Seja feliz. Tenha coragem e seja feliz. uma das premissas da felicidade, isso é muito explorado pelo Cortella, é muito explorado pelo Pondé. Eles falam muito que uma das premissas para uma vida feliz é uma vida com coragem. Ô, cara, antes da gente encerrar aqui, eu queria dizer, ó, que o teu tá guardado aqui comigo. Oh, obrigadão, hein, cara. Quero autógrafo, hein? Não, eu vou ter uma dedicatória. Autógrafo não, né? Uma dedicatória de um amigo para outro amigo. História de Despertar, relatos simples e profundos como a essência da alma. É um livro é um livro de 20 autores. Cada autor contou um pouco da sua história aqui. Já que você falou em coragem, você me deu a oportunidade de falar sobre o livro, porque eu costumo dizer que o Awaken Talks, ou o Awaken, ele para mim, é uma oportunidade que as pessoas têm de ser corajosas, porque todo mundo que conta a sua história naquele banquinho do Awaken tem que ter muita coragem, porque a maioria das histórias são histórias de superação. E para que haja superação, você tem que ter passado por um momento mais crítico, mais desafiador, onde você superou para ter esse despertar, né? Então, são histórias de superação e o seu está aqui comigo. Já vou fazer uma dedicatória. Assim que a gente tiver a oportunidade, eu vou te entregar em mãos o livro do História de Despertar. Obrigado, Emerson. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo livro. Já tinha visto a sua palestra, né? E fico muito feliz de vocês ter colocado isso no papel. Esse ano Foi foi um muito, ano de... muito legal. Parabéns pelo projeto. Toda a equipe que organiza aí. Isso aí, Davi. E já a gente já vai encerrando. Você deu o recado do Davi para o Davi de março. Baseado no seu projeto BeHappy, psicologia positiva, felicidade. Qual o recado que você tem para falar? Olhando para 2020, 2021 que está chegando aí, que recado que você tem para mandar para esse público, para essa audiência que está assistindo a gente aqui, Davi Nil? Cara, acho que para 2021, assim, né? E aí vou reforçar o que eu já disse aqui. Felicidade é uma questão de escolha. E não são grandes escolhas, são escolhas que nós fazemos diariamente na nossa vida. Então, para 2021, que a gente tenha discernimento, maturidade e feeling para fazer boas escolhas e tentar levar uma vida com maior nível de bem-estar, maior nível de felicidade
sobretudo da felicidade eudaimônica, que é essa felicidade que ela se propaga ao longo do tempo. Então, para 2021, eu desejo para as pessoas que façam escolhas certas. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu te desejo aí muita felicidade, gratidão por você ter topado mais essa parada comigo aqui. E espero te ver em outros encontros. E inclusive, já estou falando. Ô, Cauê, já estou me comprometendo aqui, ó. Inclusive, quando a gente voltar pessoalmente, que o Davi esteja naquele banquinho contando a história do B-Rap e dentre tantas outras que ele tem aí para contar para a gente, história de superação, que ele tem bastante, inclusive. Davizão, obrigado aí pelo convite. Valeu, Emerson. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra sentar naquele banquinho lá onde já sentaram tanta gente boa assim. Vou ficar lisonjeado de poder participar. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Falou, abraço. Tchau, tchau.